pessoal, sejam bem-vindos ao canal Flor de Vida por Sarasvati. E hoje é segunda-feira, dia de autocuidado. E hoje eu vou conversar com vocês sobre leitura. Que tipo de leitura você anda fazendo ultimamente? Você gosta de ler? Você é a pessoa que costuma ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? E por que isso tem a ver com o autocuidado? Eu vou explicar um pouquinho para vocês por que eu quis falar sobre a leitura, a partir de uma experiência que eu tive alguns anos atrás, né? Eu passei por uma crise de ansiedade, na época eu não sabia exatamente o que era, mas o que eu sentia foi um medo assim, enorme, assim, um medo assim, eu nunca senti um medo tão intenso como eu senti durante 6 meses, que foi esse período dessa crise de ansiedade, em que eu tinha um medo de morrer a qualquer instante, né? E o que me ajudou nesse processo foi o espiritismo, né? Eu não cheguei aí em México nem nada não. Acabou conversando com uma pessoa conhecida na época, ela me levou para um centro espírita e foi muito interessante esse processo. Eu fiz um tratamento espiritual e uma das recomendações do médium é que eu fizesse uma leitura edificante ao dormir, antes de dormir e ao acordar. E durante esse tratamento que eu fiz, eu percebia que como aquela leitura eu escolhi, a leitura edificante que eu escolhi foi a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E como eu percebia que fazer aquela leitura me fazia bem, né? Eu saía daquele estado, assim, eu percebia nitidamente, quando eu estava lendo, uma melhora naquele momento. Eu não sentia aquele medo que estava tão impregnado em mim durante esse período. E eu fiz o tratamento, recebi o tratamento espiritual, recebi o passe e tudo mais, para quem é espírita sabe como é que é. E foi isso que me ajudou, né? Passar por esse processo. Mas uma dessas etapas foi essa leitura edificante. E por que a leitura vai trazer um bem-estar para a gente? Porque a gente é reflexo, a gente lida com o nosso dia a dia de acordo com aquilo com que a gente se nutre. E quando eu falo que aquilo que a gente se nutre não se restringe apenas à alimentação, mas depende daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu leio, né? E eu escolhi falar do tema da leitura porque eu estou fazendo um desafio para mim mesma de 33 dias do livro O Milagre da Manhã. Essa semana, na sexta-feira, no dia das dicas, eu vou falar sobre esse livro, vou falar melhor, não vou dar spoiler agora não. Mas uma das etapas da gente poder começar o dia bem, e como a gente começa o dia vai fazer diferença no restante do dia todo, é a leitura. É uma leitura de algum livro que você vai se sentir bem com aquilo, ele vai passar uma mensagem bem legal. A leitura que eu escolhi fazer agora é do livro da Márcia Luiz, que é de um curso que eu faço também, um curso online dela, que é A Gratidão Transforma os Seus Pensamentos. Então, eu faço a leitura de algumas informações que ela traz sobre a gratidão, né? E nesse livro também vem afirmações positivas. E uma das etapas também são as afirmações positivas para a gente fazer todas as manhãs. Então, eu sempre gostei muito de ler. E esse livro eu escolhi agora por conta desse tema da gratidão. É uma coisa que me fascina, né? Quando eu conheci a gratidão, foi inclusive no evento online que a Márcia Luiz estava trazendo, e eu não fazia ideia do impacto que a gratidão trazia pra gente. Inclusive, tenho 2 vídeos aqui no canal falando sobre a gratidão. Eu falo um pouquinho dessa minha história, dessa relação com a gratidão, a partir desse momento que eu me dei conta de como a gratidão é importante na nossa vida. Eu pratico ela todos os dias, né? Procuro estar atenta a deixar de reclamar, agradecer mais, né? E como faz uma diferença enorme ser grata. E eu decidi fazer esse curso dela, porque eu queria trabalhar mais, aprofundar mais nesse estudo
da gratidão. E essa leitura eu escolhi para trazer a gratidão ainda mais, para começar meu dia com gratidão. Além do fato de eu acordar e agradecer pelo dia e tudo mais, eu queria conhecer mais, eu queria ler mais sobre a gratidão. Atualmente eu estou lendo 2 livros, como eu falei para vocês. Esse é da Márcia Luz, da Gratidão Transforma Seus Pensamentos. Esse é um livro que vem com o curso online dela. Se vocês quiserem, eu posso colocar aqui na descrição o curso online dela. Não sei dizer se ele vem vendido separadamente, tá? Eu estou gostando muito dele. Ele faz uma introdução, algumas explicações para esse curso que a gente vai fazer de gratidão por 33 dias, né? De afirmações positivas relacionadas à gratidão. E é legal que ele vem também com um CD, um DVD, no caso é CD mesmo, para ouvir, relacionado à gratidão, né? O outro livro que eu estou lendo, que eu leio assim, eu ando de ônibus, onde eu mais leio é no ônibus, né? Diante desse momento agora em casa, então eu estou lendo esse pela manhã, e esse aqui tem que arranjar um tempinho melhor para ele ler. Esse livro é da Ana Cláudia Quintana Arantes, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Eu super recomendo esse livro para vocês. Hoje não é dia de dicas, mas vou estar trazendo dicas extras para vocês, já que a gente está falando sobre a importância da leitura. Esse livro aqui é um livro interessantíssimo. A Ana Cláudia é uma médica, ela trabalha com cuidados paliativos, né? Ela acompanha pessoas que estão vivendo seus últimos momentos de vida e ela os ajuda a viver esses momentos de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais tranquila. E os ensinamentos que ela traz daqui, as reflexões que ela traz pela experiência dela, são assim impressionantes, são muito marcantes, de como você... E uma das coisas que me chamou a atenção é da relação da morte e a vida. As pessoas que vivenciam esse período de estar de cara com a morte e poder superar e conseguir levar a vida adiante, eles têm um vínculo tão forte com a vida. Como ela fala, a morte, na verdade, para você entender a morte, para você entender esse processo que essa pessoa passa, está muito ligado com a vida. É um momento que as pessoas se apegam ainda mais à vida. Eu achei muito interessante, eu ainda estou lendo, já estou acabando de ler esse livro, mas eu recomendo para todo mundo. Eu comecei a ler esse livro porque me indicaram, uma amiga me indicou, a Vanessa Ribeiro, que faz um trabalho lindíssimo, voltado para mulheres, também para mães empreendedoras, né? E o meu interesse também veio pela situação que eu passei por 2 perdas gestacionais, né? Esse estar de frente com a morte, de lidar com a morte na sua vida, né? É de uma maneira diferente. Não é a mesma coisa aqui, porque não é você exatamente está numa situação assim, mas você perdeu um filho, é uma morte também, né? É uma reconstrução de como você se vê. Isso é uma forma de morrer também, né? E eu estou achando muito interessante esse livro. E é um livro que fala muito sobre a vida, né? Eu super recomendo também esse livro. E eu recomendo que você, se você não tem a prática de ler, não precisa ler um livro inteiro de uma vez só. Lê, se você percebe que isso vai ser uma dica que vai te ajudar, uma coisa que vai ser importante para a sua vida, que pode te ajudar, mas você não tem essa prática da leitura, eu te recomendo você ler 2 páginas por dia. 2 páginas não é muito, né? Você começa a ler aquele livro e vai indo. Acredito que naturalmente você vai sentir a vontade de aumentar esse número de páginas, ainda mais com uma leitura que vai te interessar bastante. Eu gosto muito de livros relacionados à autoajuda, relacionados ao meu trabalho, eu tenho esse mais voltado ao início da vida, às questões assim, mais psicológicas, de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito desse tipo de leitura, né? Então é isso. Eu queria compartilhar isso com vocês e falar
da importância da leitura pra gente, porque a gente vai ganhando mais conhecimento. E uma coisa, né? Tem um livro, não lembro qual é, esqueci o nome, mas é um livro que fala de que pessoas de sucesso fizeram, que as pessoas de sucesso fizeram e que elas fizeram para crescer e o que elas tinham em comum. Se não me engano é uma coisa dessa, eu não estou confundindo as histórias. Mas uma das coisas que fala é que essas pessoas que têm uma vida de sucesso, elas estão constantemente lendo, porque elas estão constantemente buscando conhecimento para crescer, para estar melhor do que elas estão hoje. Então eu recomendo a leitura não só por questão de saúde, mas a questão de crescimento mesmo. Você passar a ter conhecimento, você passar a alcançar aquela pessoa que você quer ser na vida. Essa é a minha meta hoje, de ser a pessoa que eu quero ser. E o que eu preciso fazer agora? Mudar, e aos poucos eu estou dando os meus passos para em breve ser a pessoa que eu tanto desejei ser. Tá bom? Eu espero que esse dia de autocuidado, porque a gente lendo, a gente está trazendo também, a gente está se nutrindo, né, de bons pensamentos, de conhecimento, de boas palavras. Isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima, tá bom? Beijo, tchau!